Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, vamos hoje dar uma aulinha de revisão, tá? Vamos revisar um assunto que a gente tem dado nas últimas aulas, que é para ver se vocês estão se fixando, se isso está fixando na mente de vocês direitinho, tá? E qual é esse assunto? O assunto é sílabas, tá, pessoal? Sílabas, tá? Então, primeiramente, o que é a sílaba? O que é a sílaba? A sílaba é o grupo de sons que a gente coloca para fora enquanto fala. A divisão é como os sons são divididos, tá? Quando a gente fala a palavra portão, quantos sons a gente tem nessa palavra? Portão. A gente tem dois sons, temos o por e temos o tão. Tá? A gente faz um som com a emissão do por e fazemos um som com a emissão do tão. Juntando os dois, nós temos portão. São a junção de dois fonemas e a gente forma essa palavra, tá? Fonema é isso, é esse grupo de sons, tá? As sílabas são a separação desses fonemas, é como a gente separa eles graficamente. O que é graficamente, professor? Gráfica é escrita, a gente vendo. Tá? A forma como a gente vê. Isso é graficamente. Oralmente, ou sonoramente, ou fonologicamente é como nós falamos, tá? Graficamente é como nós vemos ou escrevemos, tá? Por isso que a palavra grafia, vocês já ouviram, né? Lápis, grafite, tudo são palavras que têm essa mesma origem, tá? O português, sempre que a gente vê uma palavra que tem esse graf, quer dizer algo relacionado à escrita, tá? A escrita, algo escrito, tá bom? Então, pessoal, a gente viu que as sílabas elas podem ser divididas de que forma? Elas podem ser classificadas pela quantidade de sílabas, podem ser classificadas se nós temos uma semivogal com uma vogal com uma semivogal, e podem ser classificadas quanto à tonicidade dessas sílabas, tá? O que é tonicidade? É o tom dela, se ela é tônica ou não, tá? Qual a sílaba tônica de uma palavra? A gente tem isso, tá? Primeiramente, vamos rever a quantidade de sílabas, tá? Quando a gente tem uma só sílaba, como mão, mãe, pé, flor, qual é a classificação que a gente tem aqui? É monossílaba, tá? Monossílaba só tem uma sílaba. Quando a gente tem duas sílabas, como suco, santo, balão, carro, casa, qual é? Portão. Qual é a classificação que nós temos aqui? A classificação que temos com duas sílabas é chamada de dissílaba, tá, pessoal? Dissílaba. Fixem bem isso na mente de vocês. Dis é dois, tá? Mono é um, dis é dois. Agora, quando a gente tem três sílabas, como hóspede, lareira, sapato, casarão, como é que a gente classifica quando nós temos três sílabas, tá? Essa daqui é a mais fácil, pessoal. É trissílaba, tá? As palavras trissílabas são palavras com três sílabas. Agora, quando a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 sílabas, como é que a gente classifica ela? Alguém sabe? Ouvi alguém aí dizer polissílaba, né? Isso mesmo, polissílaba, é isso mesmo. Polissílaba, quando temos 4 ou mais sílabas, a gente considera o quê? Polissílaba, é isso aí, tá? Então, a gente já viu como ela se classifica pela quantidade de sílabas. Ela pode ser mono, ela pode ser dis, e ela pode ser trissílabas, ou ela pode ser 4, ou ela só pode ser polissílaba, né? Ela pode ser infinitas sílabas, é polissílaba, tá? Se tiver 4 ou mais, é polissílaba. De 4 para cima é polissílaba, tá? 4 para baixo a gente tem trissílaba, dissílaba e monossílaba, tá bem? Os dígrafos, pessoal. O que são os dígrafos? Os dígrafos são aquele conjunto de sílabas que temos duas consoantes ou uma consoante
e uma semivogal como CH, LH, NH, GU, QU, tá? A palavras, a gente encontra eles em palavras como chuva, olho, fechar, querido, vozinho, guerreiro, tá? A gente encontra esses dígrafos aqui. Temos outro tipo de dígrafo, tá? O encontro de duas consoantes que devem ser separados. Ó, esse de cima que eu disse antes, ó, o CH, LH, NH, GU e QU, eles devem permanecer em uma única sílaba. Eles são um conjunto. Eles permanecem juntos, tá? Agora, quando a gente tem RR, SS, SC, SC cedilha, XS ou XC, a gente separa. A gente coloca um em uma sílaba e outro em outra. Em palavras como carro, carroça, pássaro, assassino, crescer, nasceu, execução, são palavras que a gente tem o encontro de duas consoantes, só que eles se separam, fica uma numa sílaba e outra em outra, tá? Agora, pessoal, o que são os ditongos? Ditongos e tritongos, tá? Ditongo nada mais é do que o encontro de uma semivogal com uma vogal. Se a gente tem uma semivogal e uma vogal, é um ditongo. Se a gente tem uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, isso é o quê? É um tritongo, tá? Vogal e semivogal, ditongo. Semivogal, vogal e semivogal, tritongo, tá? Em uma mesma sílaba, tá? Isso aí é quando é a mesma sílaba. O exemplo que a gente tem aqui, ó, para ditongo a gente tem balaio, tá? Balaio. No trecho a gente separa assim, né? Ba, B-A, tracinho, né? L-A-I, lai. E é nessa sílaba que a gente tem o ditongo. O A é a vogal e o I é uma semivogal, tá? Temos o O no final, tá? E o hiato, pessoal? O que é o hiato? O hiato é quando a gente tem o encontro de uma vogal com a outra e a gente separa, tá? Nesses casos de cima, nesses casos anteriores, aliás, que eu disse antes do ditongo e do tritongo, a gente tem um encontro de uma vogal com uma semivogal, ou uma semivogal com a vogal e outra semivogal. Nesse caso aqui, a gente tem um encontro de duas vogais. Como eu falei em sala de aula, duas vogais não permanecem em uma mesma sílaba. Elas não vão permanecer em uma sílaba só, tá? Elas nunca vão permanecer. Então, se a gente tem duas vogais, uma vogal ficou em sílaba e outra fica em outra. Isso é chamado de hiato. A gente encontra isso em quê? Em palavras como dia, cadeado, baú, tá? Nessas palavras nós encontramos o hiato, tá? Hiato, tá? E para finalizar, vamos revisar as sílabas tônicas, pessoal, tá? Sílabas tônicas, que é como as sílabas podem ser classificadas quanto à tonicidade. O que são as sílabas tônicas? Sílabas tônicas são aquela sílaba da palavra que tem maior intensidade. O tom dela se sobressai diante das outras palavras, tá? Então, a gente tem palavras que são oxítonas, tá? Palavras oxítonas, o que são? Palavras oxítonas são as palavras que a sílaba tônica é a última sílaba, tá? Lembram do truque que eu falei para vocês para a gente saber qual é a sílaba tônica que nós temos em uma palavra? Vocês lembram como é? Vamos vender a palavra, vamos tentar vender o cipó, a palavra cipó, tá? Quem quer cipó? Olha o cipó. Ei, Dona Maria, olha o cipó, quer comprar o cipó? Tá vendo que o pó se alongou? O pó, sempre que vocês tentarem vender, a sílaba que se alongar é a sílaba tônica, tá? Então, cipó é o que? Cipó é oxítona. A última sílaba é tônica, tá? Temos o si, temos o pó. Si é a primeira, pó é a última sílaba, tá?
O si aí vai ser a penúltima, né? E nesse caso, quando a penúltima sílaba é uma sílaba tônica, como é que nós chamamos ela? Tá? Isso, paroxítona. Isso mesmo, paroxítona. Tá? Palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Penúltima sílaba. Temos a última, que é a oxítona, a penúltima, que é a paroxítona, tá? A gente tem palavras como casinha, ciúme, engraçado, frágil, imã, ímpar, incrível, jiboia, jovem, tá? Todas essas são palavras paroxítonas. Por que elas são paroxítonas? Porque a penúltima sílaba é tônica, tá? Então, fora essas duas, a gente tem mais o que? A gente temos palavras proparoxítonas. Temos palavras proparoxítonas. Elas são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. A antepenúltima, tá? A gente vai de trás para frente. A antepenúltima é a sílaba tônica. Contamos de trás para frente. 1, 2, 3. Contando 3 de trás para frente, a gente tem a sílaba tônica, tá? Palavras como âncora, estômago, esdrúxula, época, dúvida, tá? Essas palavras são proparoxítonas, tá? Proparoxítonas. Professor, e se eu tiver uma palavra que não tem sílaba tônica? Como é que eu vou classificar ela? Essa palavra não existe, tá? Nosso português, ele é uma língua que o tom da sílaba, ele está 100% atrelado à nossa fala, tá? Nós não conseguimos falar nada que não tenha uma sílaba tônica. Isso é impossível. Não tem como falar algo sem sílaba tônica, tá? Mas, professor, quando a gente tem uma palavra que é uma só sílaba, como é que a gente vai classificar? Porque, ao mesmo tempo que a última sílaba também é a primeira, que é a sílaba tônica. Pessoal, isso mesmo. Mas nesses casos, que são exceções, né? A gente pode chamar isso de monossílabo tônico, tá? Palavras que têm só uma sílaba são chamadas de monossílabo tônico. Quais são as palavras que a gente tem que dá esse exemplo? A gente tem o quê? Temos pó, temos mês, temos lã, temos bom, temos mar, temos vez e temos sim, tá? Então, pessoal, a revisão vai ficando por aqui, tá bem? Até a próxima e tchau!